Umbanda, uma religião criada no século XX, com inspirações no catolicismo, espiritismo, religiões africanas e práticas indígenas. Mas você conhece a Umbanda? Os seus costumes, práticas, crenças? Oi, meu nome é Giovana e hoje a gente vai tentar responder essas perguntas. Então nós vamos entrevistar a Umbanda e tentar descobrir um pouco mais sobre essa religião, tirando todo o preconceito de lado. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Importante esse espaço, porque a Umbanda é uma religião muito desconhecida. E em volta desse desconhecimento existe muita ignorância e preconceito. E a gente sofre muito com esse preconceito. Então, eu quero dizer que a Umbanda é uma religião que não faz sacrifício de animais, que a gente não tem demônio aqui, que Exu não é do mal, que a gente não faz amarração, que a gente não atrapalha a vida das pessoas e que a gente conjuga sempre com o bem, porque é com o bem que a gente tem um resgate kármico. Esse momento é bem importante por isso, para eu poder esclarecer que a gente é do bem, a gente não quer fazer mal para ninguém. É uma religião que, junto com o médium, está o espírito incorporado. A terceira força que se faz do médium com o espírito se comunica com consulentes para trazer a cura. E essa cura é bem ampla, porque é a cura social, é a cura espiritual, é a cura material, é a cura de doenças. A Umbanda se utiliza dessa força espiritual para levar o bem às pessoas. A gente tem como ritual encontros semanais, em corrente, somos muitos. Um ajuda o outro, né? Nós estamos aqui numa comunidade, é uma religião coletiva, é uma religião que agrega. Então a gente tem esse ritual onde a gente recebe os espíritos e a gente faz atendimento à população em geral. Que a Umbanda tem esses 7 orixás, que são as forças vibratórias da natureza em que a gente trabalha. Mas os espíritos que vêm dentro do terreno são os negros, pretos ou negros, do índio e das misturas dos negros e dos índios. E daí vem uma série de boiadeiro, baiano, malandro, né, que são as descendências do índio e do negro. A nossa tríade, os pretos velhos, os índios e os Exus. Quem são os Exus? São os colonizadores que mataram os índios e os negros na hora do descobrimento do Brasil. E hoje eles trabalham na Umbanda como serviçais dos índios e dos pretos. Lá, antigamente, a primeira vez que se falou Umbanda foi num centro de mesa, num centro no Rio de Janeiro, onde veio um caboclo. E ele falou que pela primeira vez o índio e o negro iam poder falar, porque o espiritismo era muito intelectualizado, eram espíritos educados, né, com educação, com academia e com estudo, e o índio e o negro não. Então a Umbanda veio nessa diferença, que eles teriam voz dentro dessa religião. A gente escuta muito, e é até meme, chuta que é macumba, porque primeiro eu esclarecer que macumba não é o nome de um instrumento musical. Claro que a gente gosta dessa palavra e a gente se apropriou dessa palavra pejorativa que as pessoas falam de macumba. Quando falam de macumba, diretamente pensam nas entregas, né? Nas oferendas. Eu quero esclarecer que uma oferenda é uma maneira que a gente tem de criar um campo vibratório para que os espíritos entendam que você está fazendo um pedido ali. Então você entrega uma comida que é específica do santo e do teu pedido. Você entrega uma bebida, você entrega um charuto e uma vela. Então é a luz, a comida, a bebida, a luz, a comida, a bebida específica da força que você está precisando naquele momento. Então, na hora que você chuta uma oferenda, já era, porque o espírito já trabalhou. Então, querem chutar? Chutem. Mas a macumba é do bem. Eu já estive na Índia
E eu acho que a Umbanda é muito parecido com o budismo, com o hinduísmo. É muito parecido. A diferença é que a Umbanda é centenária e o budismo e o hinduísmo são milenários. Então, lá existe muito respeito. Lá se fazem oferendas e não tem problema nenhum. Vende-se nas esquinas os kits prontos das oferendas para se fazer para os santos. E lá é super respeitado. Então, eu acho que talvez quando a Umbanda for milenar, a gente vai merecer o respeito que a gente merece. Olha, reza a lenda que isso vem de Getúlio Vargas, era uma coisa política, porque o Rio de Janeiro era muito. Tinha muitos umbandistas, né? Muitas rodas de negros e capoeira e tal. E ali Getúlio gostou da Umbanda e começou a se envolver com a Umbanda. Os políticos começaram a dizer que a Umbanda não era legal. Então, reza a lenda, que o preconceito vem desde lá. Hoje, esse preconceito é alimentado por desinformação. Sei que muitas igrejas aí se utilizam muito de entidades da Umbanda para dizer que as pessoas estão demonizadas. Elas acreditam. E é por isso que vem crescendo cada vez mais o preconceito com a nossa religião. Por causa de desinformação e porque aceitam a opinião das pessoas sem saber e conhecer. Conhecerem. É uma coisa tão simples. É conhecer, porque ficam falando coisa, mas nunca vieram. Inclusive tem medo. Algumas pessoas às vezes vêm fazer algum serviço aqui, sabe que é terreiro de Umbanda, não entra no terreiro, porque ali tem demônio. Da onde? Não tem demônio nenhum aqui. O mal não está nos espíritos, o mal está na pessoa que pratica. Então, se existe algum terreiro que faz o mal, não são os espíritos. É o dirigente daquela casa que está fazendo o mal. Então, precisam conhecer, precisam saber, que vão, com certeza, ver que tudo que dizem para eles não existe. Tenho 40 anos de terreiro, nunca vi um demônio aqui. São resgates kármicos, né? E a gente tem, quanto mais a gente fizer o bem, mais a gente vai ter uma encarnação próxima com assuntos resolvidos e mais elevados. E uma coisa que é importante falar, tudo que a gente faz tem um retorno, né? Então, se você faz o bem, a gente acredita que a gente vai trazer o bem. A gente tem um ciclo, né? A gente tem um ciclo da vida da gente e sempre a gente acredita realmente no espírito, né? Então a gente acredita na evolução desse espírito e também na escolha do espírito, porque alguns espíritos talvez não queiram reencarnar e eles queiram continuar na Umbanda. E aí eles vêm como caboclo, como preto, como Exu, para também fazer um trabalho para todos. Não, não tenho medo da morte. Como diz um caboclo Acuã, que é um dos chefes espirituais da casa. Um rapaz veio aqui e estava tentando suicídio, foi conversar com essa entidade, o que ele achava dele se suicidar. Aí ele falou, não adianta nada, se veja, eu estou aqui. Quer dizer, o caboclo, como uma encarnação de índio, estava atendendo, fazendo aquele atendimento. Então a gente acredita mesmo que a vida após a morte existe e a gente vai com essa fé até para ter esperança. Essa é uma pergunta difícil porque eu acho que não é muito uma escolha. Eu caí de paraquedas aqui nesse terreiro. Por que eu resolvi ser mãe de santo? A vida me fez mãe de santo. Eu acho que a liderança aconteceu naturalmente. Eu achei que era do meu destino poder divulgar Umbanda e trazer esse trabalho que é tão importante para tanta gente. Na verdade, meu pai era pai de santo que começou o terreiro de Umbanda e eu era menina, tinha
20 anos, eu já me envolvi ali com ele, e aí a coisa veio naturalmente. É aquela parte da reencarnação que eu estava te falando, né? As nossas escolhas é que definem o nosso futuro, né? Então eu acredito nisso, que se você escolher errado nessa encarnação, provavelmente você vai voltar e vai ter que consertar aquele teu erro, né? A paz é você poder olhar o outro com afeto, com gentileza, você poder trocar com o outro, né? E você se colocar no lugar do outro. Se você se coloca no lugar do outro, você vai entender o que é sofrimento e a dor, né? Acho que a paz é você estar bem com todos os seus, com a natureza, muito importante, né? A Umbanda, ela vive essencialmente das forças da natureza. Então, todo umbandista cuida muito do meio ambiente e é muito preocupado com isso. Eu acho que a paz é isso, é você poder circular entre as pessoas e no teu ambiente, se sentindo leve e colaborando com todo esse organismo vivo, né? Bom, veja, o terreno é um terreno grande, né? Então me traz coisas boas, mas também me traz muito problema, porque o mundo hoje está muito difícil. As pessoas estão muito tristes, as pessoas estão muito deprimidas. Então é um misto de alegria pelas curas que a gente faz de todas as espécies, como eu já falei, e também de ver que o ser humano está cada vez mais triste. Então eu tenho esse paralelo entre as alegrias e a tristeza dos outros. Agora, se falar de algum benefício de ser mãe de santo, não tenho nenhum. Não tenho, eu não cobro os trabalhos, então eu não ganho dinheiro no terreno. Inclusive, eu só gasto no terreno. Se tem algum status eu ser mãe de santo, não tem status nenhum, né? Pelo contrário, muitas pessoas até me evitam porque eu sou mãe de santo. Então eu não carrego um título, que seja um título que alguém, né, que as pessoas achem admirável. Então é isso. Como mãe de santo, não sei se eu tenho grandes vantagens de qualquer outro médico aqui. É uma força, né? É uma energia da natureza, é a maior energia da natureza. Deus pode estar em todas as coisas, pode estar numa árvore, pode estar numa formiga e pode estar numa chuva, né? A gente tem 7 orixás. Eu vou te explicar assim, a gente não tem um livro, uma Bíblia. Então a Umbanda ela é muito diversa. Cada casa faz a sua Umbanda. Aqui no terreno nós cultuamos 7 orixás. É Oxalá, que é a grande força, né? A grande força universal e eu diria até planetária. Então eu vou dizer que Deus também está no nosso universo inteiro. Aí temos Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iansã e Oxum. Xangô são as pedras, Iansã são os raios e ventos, Iemanjá é a força da água salgada, Oxum é a força da água doce, Oxóssi é a força das matas e Ogum é a força dos minérios. Então você veja que a gente trabalha com as forças da natureza. Eu acho que a gente vai falar de Deus ou de Jesus, né? Jesus, eu acredito que foi um homem que teve uma encarnação, que lutou pelas coisas. Agora Deus pode estar em tudo. Eu acho que Deus é uma colocação tua perante o que você espera da tua vida. Então, eu acho que Deus é muito amplo. E ao mesmo tempo que ele é muito amplo, ele é muito grande, ele pode ser muito pequeno. Porque quando a gente tem uma incorporação dentro da casa, e a gente está recebendo uma entidade, também é um Deus ali, né? A gente pode se sentir Deus algumas vezes.
Então, eu acho que Deus é um assunto muito amplo. Eu acho que é ter esperança, né? A fé, ela te tira de muitos momentos ruins, né? Você pode ter essa fé ali e ter também uma projeção do que você pode esperar da tua vida, né? Eu acho que a esperança é a melhor coisa da religião. Mas eu sou muito pé no chão, né? Eu acho que também é uma socialização. Eu acho que muitas pessoas às vezes entram na religião para se sociabilizar e para encontrar uma comunidade e para se achar dentro daquilo, para ter amigos, para sair de casa. Então, eu acho que a religião também traz isso, que traz uma oportunidade de ter mais amigos, de você dividir coisas em comum, de você ter práticas e ações sociais para os outros. Então, a religião ela te permite coisas que você sozinha em casa, rezando, você não tem. Então, eu acho que a religião e a igreja, elas te permitem você exercitar a bondade. Não, não, não. Eu me redescubro todos os dias. Então, dizer que eu sei quem eu sou, não sei não. Não, a Umbanda não me trouxe isso. Inclusive, a Umbanda me traz dúvida, sempre muita dúvida. Eu acho que sim, porque as coisas que eu faço dentro desse terreiro e as coisas que a comunidade do terreiro faz para o outro, depende dele existir ou não. Depende da tua vontade de fazer o bem para o próximo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido mais sobre a Umbanda e que tenha de alguma maneira instigado a sua curiosidade. Se você quiser saber mais sobre onde eu fui, o terreiro e um pouco mais sobre a Umbanda, eu vou deixar alguns links aqui na descrição e o local onde eu fui para vocês conhecerem um pouco mais. E se vocês querem saber mais sobre outras religiões, só se inscrever aqui no canal que eu tô fazendo várias entrevistas com várias religiões. E no final eu vou fazer um vídeo só com todas as religiões, cada uma respondendo a essas perguntas. Então, não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar e até a próxima!